Boa noite, gente, tudo bem? Conforme havia prometido, vou gravar aqui para vocês o vídeo dando continuidade às nossas orientações para o trabalho AV2 do professor Nilson. Hoje, quero tratar para vocês sobre o tema embargos à execução. O que são os embargos à execução? Como vocês estão vendo aqui na tela, os embargos à execução basicamente constituem os meio de defesa do executado no âmbito do processo de execução, no caso, execução de título executivo extrajudicial, que são aqueles listados no artigo 784 do CPC 2015. Basicamente, os embargos à execução constituem a materialização do exercício do contraditório e da ampla defesa em prol do executado. Antes da gente falar propriamente dos embargos à execução, achei interessante trazer aqui para vocês algumas distinções entre os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos ver cada uma delas ainda aqui de modo bem resumido. Em relação ao prazo, não tem muita diferenciação, até porque ambos são apresentados no prazo de 15 dias. Só que o que difere um do outro, no caso dos embargos para impugnação, o termo inicial desse prazo. No caso, o termo inicial do prazo para os embargos, ele começa a contar para o executado a partir do momento em que é juntado nos autos o comprovante da citação, ou seja, o executado, uma vez citado, o prazo só começa a correr quando esse comprovante de citação é juntado nos autos da ação de execução. Aí começa a correr os 15 dias, certo? Já na impugnação, não. Uma vez o executado sendo intimado ou citado, se for aqueles títulos especiais, aí nesse caso, o termo inicial começa a partir do momento em que ocorrer a efetivação do ato processual, no caso dos títulos judiciais, seja aqueles títulos comuns ou mesmo aqueles títulos especiais, certo? Começa o prazo a partir da comprovação da citação ou da intimação. Em relação à aplicação do artigo 229, que trata do litisconsórcio, o prazo em dobro, nos embargos da execução, essa regra é totalmente inaplicável. Ainda que tenhamos litisconsórcio passivo, cada executado terá seu prazo distinto, ainda que sejam de diferentes advogados, de diferentes escritórios e estejam em autos físicos. Essa regra é inaplicável. Em relação à impugnação do cumprimento de sentença, aí a coisa já muda de figura. O prazo é dilatado, é dobrado. No caso, os executados de diferentes advogados, diferentes escritórios e autos físicos. Aplica-se, portanto, a regra do litisconsórcio na impugnação. Em relação à apresentação de garantia na apresentação da defesa, não há exigência da garantia do juízo, tanto nos embargos quanto na impugnação. Como é que vai se dar o processamento? No caso dos embargos, vai ser feito através de uma petição inicial, ou seja, vai ser um novo processo, sendo que este processo, embargos à execução, vai ser distribuído por dependência aos autos da ação de execução. Já na impugnação, não. Vai ser feita nos próprios autos, em decorrência do sincretismo processual, através de mera petição simples. Em relação à atribuição do efeito suspensivo, ambos não terão efeito suspensivo, a regra é não ter efeito suspensivo, salvo se o executado comprove algum dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, que estão aqui embaixo, no caso dos embargos: pedido, garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso da impugnação, pedido, garantia do juízo, fundamentos e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Portanto, a regra é que nenhuma das defesas do executado será atribuída efeito suspensivo, salvo se o executado cumprir algum desses requisitos aqui embaixo na nossa tabela. Bom, gente, os embargos, na verdade, faz parte do gênero embargos de devedor. E esses embargos poderão ser feitos em duas fases distintas.
A primeira fase, que é essa que vocês vão fazer agora no trabalho de vocês, são os embargos à execução propriamente dita, que vai trazer todas as matérias de defesa que podem ser alegadas no âmbito da execução, cujo rol normativo está lá no artigo 917. Mas temos uma segunda fase, que são os embargos à alienação por iniciativa particular, à arrematação e à adjudicação. Isso vai ser feito mais à frente, quando forem efetivados os autos, a elaboração dos expedientes do leilão judicial, aí é permitido o executado questionar sobre o leilão judicial, a forma como ele vai ser efetivado, sobre a invalidade do ato e demais questionamentos que ele possa trazer. Até porque é uma matéria de defesa que não teve a oportunidade de ser debatida e discutida no âmbito dos embargos à execução. Aí, nesse caso, é permitido discutir somente em relação a essa parte. Já falei para vocês que, em relação aos embargos à execução, o prazo começa 15 dias, sendo contado a partir da juntada do comprovante da citação nos autos. Independentemente de penhora, depósito ou calção, o juiz não vai poder exigir nenhuma garantia do executado, até porque, se ele exigisse essa garantia, iria impedir o direito dele ao contraditório e à ampla defesa, e isso é totalmente vedado. Outro detalhe de suma importância: quando vocês forem fazer a capa do processo dos embargos, necessariamente vocês vão ter que colocar essa informação aqui: distribuição por dependência. Até porque nós já temos o processo de execução tramitando numa vara específica, logicamente, os embargos vão seguir o processo de execução. Se ele estiver tramitando, se a ação de execução estiver tramitando na quinta vara civil, obviamente, os embargos à execução serão distribuídos por dependência na quinta vara civil, beleza? É assim que funciona. Aí, nesse caso, vocês vão ter que fazer duas contagens de prazo. A primeira, para quem for trabalhar com a obrigação de pagar a quantia, lembra, CPC fixa um prazo para pagamento, que é bem reduzido se comparado com o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, os prazos são os seguintes: 15 dias para pagar, 15 dias para executar. São prazos simultâneos. Termina um, começa o outro. Nos embargos à execução, não é assim que a coisa funciona. O prazo é menorzinho, são apenas 3 dias, e ele começa a contar juntamente com o prazo da apresentação da defesa, que no caso é a apresentação dos embargos. Obviamente, por ser um prazo menor, o prazo para pagamento voluntário vai terminar primeiro. Então, vocês vão contar 3 dias. Passado o terceiro dia, no quarto dia, vocês vão fazer a certificação do decurso de prazo em relação ao pagamento, que exatamente é o momento processual que vai haver a incidência dos honorários advocatícios de 10% e da multa de 10%. E a partir desse ato, se vocês já quiserem fazer a aplicação das medidas executórias, penhora, bacejude, renajude, ofício aos cartórios, medidas executórias atípicas. Aqui, nesse momento, vocês já vão poder aplicar as medidas executórias, notadamente a penhora, se for o caso. Já falei para vocês que os embargos eles vão ser distribuídos por dependência. O prazo, já falei para vocês também, não se aplica a regra do artigo 229 no tocante ao litisconsórcio, beleza? Uma coisa que vocês vão me perguntar: Júnior, é possível fazer uma reconvenção nos embargos à execução? Infelizmente não. Nos embargos à execução, vocês vão trazer única e exclusivamente as matérias de defesa. Se quiserem fazer pedido contraposto, necessariamente terão que entrar com uma nova ação de conhecimento. Não pode haver reconvenção no âmbito dos embargos. O artigo 917 traz basicamente as matérias de defesa que vocês certamente, em algum momento, utilizarão no trabalho de vocês. Vão utilizar todas? Obviamente que não, mas algumas delas vocês irão se valer. Notadamente a do inciso 1, que trata da inexequibilidade do título, ou mesmo da inexigibilidade da obrigação. Vocês também poderão se valer do inciso 2, na questão da penhora incorreta, ou a avaliação errônea. Vocês também poderão atribuir a questão do excesso à execução, ou mesmo uma acumulação indevida de execuções, caso executem vários títulos simultaneamente.
e poderão utilizar essa retenção por benfeitores. Acredito que pouquíssimos de vocês vão utilizar, sequer vão chegar a utilizar. Incompetência absoluta ou relativa, pode utilizar também, agora só tem um pequeno diferencial. O questionamento da incompetência do juízo é em relação à incompetência no âmbito do processo de execução. Vocês não vão questionar a competência do juízo que passou lá na ação de conhecimento, até porque isso não vai poder ser feito. São duas competências totalmente distintas. E qualquer matéria que possa ser lícito deduzir numa ação de conhecimento. Aí, nesse caso, vocês poderão trazer aquelas matérias lá do artigo, salvo me engano, 317, que trata das defesas da contestação. Como não foram alegadas numa ação de conhecimento, então essas matérias poderão ser trazidas para cá, para os embargos da execução. Aí vocês vão fazer uma leitura mais detalhada, quando é que se dá a incorreção da penhora ou da avaliação, quando é que se dá o excesso de execução, como é que o executado deve fazer o questionamento do excesso de execução. Obviamente, ele tem que apresentar o valor atualizado, aquilo que ele entende como correto, acrescido de uma memória de cálculo. Se ele não apresentar essa memória de cálculo, e nesses embargos à execução, a única defesa dele é somente o excesso de a execução, nesse caso, indeferimento liminar dos embargos. Agora, se além da tese do excesso de execução tiver outras matérias de defesa, os embargos à execução serão apreciados. Somente a tese do excesso de execução, diante da não apresentação da memória de cálculo, é que será desconsiderada, mas as demais matérias serão apreciadas pelo juiz, tá bom? Exatamente o que diz aqui no parágrafo 4º do 917. E vocês deem uma lida com mais calma. As consequências para o juiz rejeitar liminarmente os embargos, está aqui no 918, quando intempestivos, pelo amor de Deus, vocês não vão atribuir a intempestividade dos embargos, até porque no trabalho de vocês está condicionado que os atos processuais serão praticados no último dia do prazo. Portanto, vocês não vão poder se valer da rejeição liminar dos embargos. Tem que apresentar os embargos e eles têm que ser tempestivos, no caso, no último dia do prazo. Regra geral, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas vocês vão trazer essa tese de defesa, pedindo o efeito suspensivo, ainda que não tenha qualquer fundamento, vocês poderão se valer dessa argumentação, vão tentar convencer o magistrado de algum modo, mas vai ser uma argumentação tão fraquinha que o juiz vai dizer não na cara de vocês, literalmente falando. E o procedimento dos embargos é um processo bem simplificado, tá? Aqui no 920. Basicamente, recebidos os embargos, o juiz vai determinar algumas providências, que eu vou mostrar para vocês ao final, o modelo de decisão interlocutória que vocês farão. E, basicamente, a primeira providência, o juiz vai determinar a oitiva do exequente, que agora ele passa a ser o embargado, e o executado passa a ser o embargante, e esse embargado / exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Se for algo muito simples, o juiz tendo de posse os embargos e a impugnação dos embargos, ele já parte para a sentença de mérito. Agora, se for algo assim de natureza que requer uma dilação probatória, será designada uma audiência. Pode ser uma audiência de conciliação, de mediação, instrução. Ou pode ser tudo junto na mesma audiência, não importa. Agora, se vocês forem trazer questões complexas, necessariamente terão que fazer a designação da audiência e fazer a elaboração dos expedientes de audiência. Agora, se forem questões bem simplificadas, não há necessidade de fazer a audiência. Aí você já condiciona na decisão interlocutória a dispensa da audiência. E assim que o embargado apresentar a sua impugnação, os embargos, vocês já poderão partir para a sentença. Exatamente. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Lembrando que a sentença, os embargos, eles terão que ser julgados improcedentes, conforme o regramento lá do trabalho. Por quê? Se for julgado procedente, morreu o trabalho. E nós não queremos isso. Queremos que vocês deem continuidade à execução, tá bom?
Outras defesas que vocês poderão alegar, as impenhorabilidades lá no artigo 833 do CPC 2015. Deem uma lida com bastante calma no artigo 833 do CPC 2015. Eu vou mostrar para vocês, ainda que de modo simplificado, como é que vocês vão fazer a questão da tese de defesa. Vamos imaginar algumas situações práticas. Trouxe aqui na tabelinha e vou ensinar para vocês um macete para vocês trazerem as teses de defesa. Vamos supor que na peça da execução, na petição inicial, o executado apresentou um valor, o valor que ele está cobrando, com as devidas atualizações na sua memória de cálculo. Só que esse valor está muito alto, está muito absurdo. O que é que isso denota? Denota um possível excesso de execução. Aí, nesse caso, vocês vão fazer uma tese específica para dissertar sobre o excesso de execução. Obviamente, vocês vão formular uma planilha de cálculo para o executado. E, com base nisso, o juiz vai decidir quem, de fato, tem ou não razão. Se é o exequente, com a planilha de cálculos dele lá na petição de execução, ou o executado com a planilha de cálculo dele lá na petição dos embargos. Uma outra coisa, teve penhora nos autos da execução, não importa, foi feito em basta-injúria ou o próprio oficial de justiça fez a penhora dos bens. Aí, nesse caso, vocês vão fazer a tese de defesa. Ó, juiz, essa penhora aqui foi indevida. O oficial de justiça não poderia ter pego isso aqui, não, porque cai nas hipóteses do 833. É um bem de família. O valor que foi penhorado no basta-injúria é referente à minha poupança, tá? Um valor abaixo de 40 salários mínimos. Tem uns requisitos lá das impenhorabilidades. Vocês poderão questionar isso em sede dos embargos, sem problema algum. Só que o oficial de justiça fez a penhora e fez a avaliação. O regramento da elaboração do termo de avaliação, vocês encontram lá no artigo 838 do CPC. Tem que ser feita uma avaliação bem discriminada, item por item, e o oficial de justiça vai atribuir um valor. Geralmente ele faz isso, faz uma pesquisa antecipada e faz a atribuição dos bens com base no valor de mercado. Mas aqui, no caso, vocês poderão colocar, usem a criatividade de vocês, ou um valor ínfimo, ou um valor muito astronômico, não importa. Mas vocês vão questionar. Outra tese de defesa, avaliação errônea. Ó, juiz, o oficial de justiça fez essa avaliação desse bem de 10 mil reais. Isso aqui não paga nem 10% da dívida. Esse bem não vale 10 mil reais? Não, na verdade vale 20. Está aqui a prova. Ó, como é que ele está sendo avaliado aqui no mercado. Eles vão fazer essa tese de defesa. Vocês poderão questionar, inclusive, o próprio título extrajudicial, seja quanto aos requisitos legais para a sua formação, seja notadamente em relação à validade desse título. No caso, vocês vão alegar uma inexequibilidade do título. Ó, juiz, esse título extrajudicial não atendeu os requisitos previstos na formação da lei. Alguns de vocês me falaram que irão trabalhar com a celebração de negócios jurídicos processuais. Pode alegar isso na petição da execução? Pode. Qual a tese de defesa nesse caso? Exatamente, inexequibilidade. Ó, juiz, negócio jurídico processual para título extrajudicial, de jeito nenhum. Legalidade estrita. Não aceite não, viu? Pode derrubar essa execução, porque eu não vou aceitar esse negócio desse. Não vou aceitar ser executado por conta disso, não. Não é válido. A lei diz expressamente, título tem que seguir os requisitos da lei. Vocês vão fazer mais ou menos nesse sentido. Podem questionar a competência do juiz? Pode. As regras da competência absoluta ou da competência relativa, conforme o vídeo que o professor Nilson passou para vocês sobre as regras da competência no âmbito da execução. Vejam lá os critérios. E, se for o caso de utilizar uma daquelas normas, vocês poderão utilizar aqui nos embargos também. Então, basicamente, é assim que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vão pegar as teses que foram trazidas pelo exequente na petição inicial da execução e vão refutar na petição inicial dos embargos, como se fosse uma petição inicial e a contestação na ação de conhecimento. A sistemática é desse jeito. Tal como vocês aprenderam no processo de conhecimento, funciona aqui no processo de execução. A estrutura da petição dos embargos. Como é petição inicial, vocês vão seguir exatamente a mesma estruturação que eu passei para vocês na petição inicial da ação de execução. Vão fazer um cabeçalho,
vão fazer novamente a qualificação das partes, só que agora invertendo os polos, vão começar primeiramente com o executado, que agora não é mais executado, mas sim embargante, e depois vão fazer a qualificação do exequente, que agora não é mais exequente, mas sim embargado. Vão relatar os fatos do direito e fazer os pedidos específicos e atribuir um valor da causa, o fecho padrão, tudo e tal, tudo nos conformes. Vão ter que fazer uma procuração para o advogado de vocês, no caso, o advogado do executado, que agora é um embargante, do mesmo jeito. Vocês vão ter que fazer a relação dos documentos. Agora, tomem cuidado somente com a planilha de cálculo. Façam a planilha de cálculo. Agora, os demais podem se fazer, tal como eu fiz aqui, o checklist padrão, só para comprovar para o professor que vocês sabem quais são os documentos que devem ser apresentados. Se quiserem elaborar, fiquem à vontade, mas isso não vai ser considerado na avaliação de vocês, tá bom? E o que mais que eu posso falar aqui para vocês? Aí, no final, vocês vão fazer essa certidão, dizendo que o juiz recebeu a petição inicial dos embargos, foi protocolado, autuado, e o termino de conclusão. E vamos à nossa decisão de admissibilidade dos embargos. A primeira providência, o juiz vai determinar o quê? O apensamento dos embargos à execução no processo de execução, para que os dois fiquem juntinhos e para facilitar mesmo o julgamento do juiz, certo? E nessa decisão, vocês vão falar notadamente, o executado certamente vai pedir o efeito suspensivo. Aqui vocês vão falar sobre o efeito suspensivo. Vai ser deferido? Não vai ser deferido? Quais as razões do deferimento ou do indeferimento? Está aqui no artigo 919. Utilizem esse artigo para fundamentar a decisão de vocês quanto à atribuição ou não do efeito suspensivo dos embargos. Vai ser designada alguma audiência de instrução para as partes, dependendo da complexidade da matéria, aí vocês vão dizer se vão designar audiência, sim ou não. Se forem designar, obviamente, vocês vão ter que fazer os expedientes das intimações da audiência, o termo de audiência, até seguir para a sentença. Se não, pode desconsiderar essa etapa. Vai ter que constar também a determinação do gabinete da vara, porque é esse setor que faz a certificação quanto à tempestividade da apresentação dos embargos. Obviamente, passa no 15º dia, vocês vão apresentar os embargos de vocês. E certamente, esses embargos têm que ser tempestivos. Então, mas tem que ter essa certidão da vara, comprovando a tempestividade dos embargos. Certo? E a determinação para que o exequente se manifeste sobre os embargos. Conforme o artigo 920, o prazo é de 15 dias. E o fechinho padrão, aqui, que eu coloquei no modelo para vocês, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que eu trago para vocês sobre os embargos à execução.